Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. É a nossa rede Boa Nova de rádio no Pronto Atendimento. Tudo bem por aí? Tá no ar? Olá, olá, boa tarde, obrigado pela sua aula. Tá no ar, a Fê falou. É novo para mim, eu estou chegando de novo aqui na nossa programação maravilhosa e eu estou aqui só entendendo, né, todo esse processo bacana que é de transmitir pela internet de uma maneira totalmente diferente para nós, né? E olha que a gente já faz arte faz tempo, mas tudo tem uma novidade, né? É um momento em que nós estamos aprendendo tantas coisas. E que bom estar aqui de novo com vocês, estar de volta aqui com Pronto Atendimento. Eu já estou vendo que a equipe de segunda-feira está presente. Já vou dar o meu boa tarde aqui para você, querido Marcos Casella, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo ao ambiente de live, ao ambiente online. Boa tarde, César. Boa tarde, equipe técnica. Boa tarde a você, caro ouvinte, caro internauta, que acompanha a gente para falar de doutrina espírita, que permite que entremos em seu lar. Vamos aqui, falando de vida, falando de espiritismo, falando de Jesus. César Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, bom revê-lo, mesmo que à distância, né? Pois é. Caros ouvintes, internautas, telespectadores, equipe técnica, muito bom nós estarmos aqui no nosso Pronto Atendimento das segundas-feiras. Que bom, vamos juntos então, aquela prece inicial, César, para a gente já fazer aquela harmonização. Então, nesse momento, cada um de nós, aquietar por instantes, introspectar por instantes, para que agora possamos nos voltar e buscar Jesus. Nosso mestre, nosso irmão maior, governador da nossa amada terra, mas por milênios Jesus, o nosso cuidador. E a Ele, como cuidador, que nós agora nos erguemos em prece, a rogativa a Ele, seus prepostos e todos os governadores espirituais de todos os países com seus prepostos, rogarmos que nesse momento possam juntos estarem dando um abraço de amor e de ternura, um abraço de cura espiritual nessa nossa amada terra, nesses dias de vivência tão intensa dessa pandemia em todos nós. Amigo Jesus, que nesse momento o teu amor possa envolver toda a nossa amada terra, toda a sociedade de encarnados e desencarnados, buscando levar ao coração de cada um a paz e a harmonia necessária para vivenciar esses dias de transição com a graça de Deus. Muito bem. Aí, para iniciar o nosso pronto atendimento, sempre a gente faz uma oração. Isso é muito importante e que nós possamos continuar sempre assim para preparar esse momento onde nós trazemos as perguntas do ouvinte e telespectador também da TV Mundo Maior. E eu quero que você participe conosco. Nós estamos pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, estamos aqui, né, pela nossa Rádio Boa Nova e também pela TV Mundo Maior. Na TV você pode acessar tvmundomaior.com.br, clica lá em assistir ao vivo. E aí vai mandando sua pergunta também pelo Face, né? Já estou vendo aqui que tem bastante gente participando. Manda pelo Face e manda lá pelo telefone, o nosso WhatsApp. Esse é bem mais prático, você manda sua pergunta no 0 operadora 11 99643 3827. 99643 3827. Quem está no telefone? Solange, querida Sol, grande beijo para você. Estamos de volta, hein, Sol, no pronto atendimento aqui. E eu estava com saudade, porque a gente vai fazendo os ajustes
E eu quero parabenizar primeiramente a equipe FEAL pelo trabalho maravilhoso que está realizando, que sem dúvida é para nós uma grande alegria poder continuar com a programação ao vivo. E tudo isso graças a quem? O sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que tem contribuído, e graças a você, sócio do clube, que nós estamos aqui, mesmo distante, eu aqui nos estúdios Anselmo de Rádio, cada um na sua casa, no seu estúdio particular, vamos dizer assim, não é um estúdio, mas é como, graças a Deus, tivemos a oportunidade, graças à tecnologia, de estarmos juntos. Por isso, lembre-se, você que é sócio, de continuar aí a sua contribuição, que ela é importantíssima para nós, e se você não recebeu o seu boleto bancário, entre em contato para que você receba a linha digitável ou a sua segunda via por e-mail, e faça sua contribuição online, pelo aplicativo, evitar risco de ir a banco, né, caixa eletrônico, faça daí da sua casa. E nós já temos perguntas aqui dos nossos ouvintes para o pronto atendimento de hoje. Vou começar com a Márcia de Belém do Pará. Tudo bem, Márcia? Ela diz o seguinte: preciso de uma explicação, César. O meu pai faleceu há 4 anos. Temos uma casa na praia em que ele amava. Ele não era uma pessoa ligada a bens materiais, mas o meu sobrinho jura que viu meu pai nesta casa. E desde que meu pai se foi, fomos poucas vezes lá, pois tudo lembra meu pai. Perdemos a alegria de passearmos por lá. Então, por que motivo meu pai estaria por lá? Bem, Alexandre, vou começar dizendo assim: por que não ir à praia? Por que não ir à casa? Por que não passear? A vida aqui tem continuidade. Assim como ele está dando continuidade à vida dele no mundo espiritual. Ela disse que ele amava muito estar naquela casa, amava muito estar naquele ambiente. Então, como ele amava estar naquele ambiente, quando ele estava lá, ele se colocava feliz, é natural que no ambiente espiritual da casa ainda tenha as imagens espirituais da presença dele. Ainda tem lá as fotografias dos movimentos dele e da presença dele dentro da casa. Isso não quer dizer que ele está lá morando dentro da casa espiritualmente. Porque, vê bem, o fluido cósmico universal, ele permeia todas as coisas. E o fluido cósmico universal, tudo o que nós pensamos, tudo que nós nos movimentamos nos ambientes, é plasmado, é filmado nesse fluido cósmico universal. Então, é natural que aquele ambiente tenha muitas imagens de todos que lá conviveram durante esse período com ele. E, naturalmente, as imagens dele estão muito mais presentes porque ele amava estar naquele ambiente, porque, como ela diz, ele tinha prazer de estar lá. Então, daí ficarem plasmadas essas imagens dele lá. Pode ele, eventualmente, fazer uma visita àquele ambiente que ele amava? Pode. Ele pode, eventualmente, fazer essa visita naquele ambiente que ele amava. Mas isso não quer dizer que ele esteja vivenciando naquele ambiente. E, minha amiga, eu acho que vocês deveriam ir naquele ambiente, ir lá se colocar felizes, poderem estar vivenciando ali com alegria e prazer, porque é uma forma de homenagear, de ter homenagem a ele, porque ele gostava de estar lá. Então, eu acho que seria muito bom isso aí para vocês. Muito bem, deixa eu dar aqui um oi também para os nossos ouvintes que estão pelo Facebook, o Luiz Eugênio Lico. Boa tarde, queridos amigos, excelente programa, abençoada semana a todos. Também tem aqui a Nena Rossi, temos também a Rolda Russelli, tem mais aqui Paulo Lomboglia, de Uberlândia, na audiência, um grande abraço aí, Uberlândia. Também Ricardo Caridade Alexandre, que prazer em ouvi-lo, seja bem-vindo, bom retorno, sou espírita de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ricardo, obrigado, viu? Também estou feliz de estar aqui de novo para o nosso pronto atendimento. Tem ainda, quem mais participando com a gente? PA de segunda, estou e o Paulo, quem está dizendo, Luciane Alves, boa tarde, que Deus abençoe vocês aí, que leva a mensagem espírita. Isso é o nosso trabalho, viu, Luciane? Levarmos essa mensagem a todos os cantos desse mundo
E, como eu disse no início, graças ao Clube Amigos da Boa Nova, que nós conseguimos realizar toda essa programação. Sem o clube, que é o coração de tudo, sem os ouvintes sócios do clube, nós não faríamos um trabalho como estamos fazendo. Eu digo isso porque a importância mesmo do sócio estar junto conosco nessa divulgação do Evangelho, da doutrina espírita, esse é o nosso caminho. Estejam sempre conosco. Também aqui temos Marlene Leal, boa tarde, equipe, pronto atendimento de segundo e um ótimo programa, obrigado. A Benedita Josefina, boa tarde, amigos. E vamos para mais pergunta que já temos aqui pelo nosso WhatsApp. Quem mandou, além da Márcia, o Adailton de Ipirá, na Bahia, Marcos Casella, e ele quer saber o que é obsessão espiritual. Vamos lá. Não só a obsessão espiritual, nós temos também a obsessão, né, que a gente chama de encarnado para encarnado. Sempre que a gente pensa em obsessão, quando você vai buscar, né, no Aurélio, quando você vai buscar no Wikipedia, você vai encontrar o quê? Que obsessão é, né, uma pressão, é uma incidência de uma mente, né, de uma pessoa sobre a outra. É alguém pressionando o tempo inteiro para querer impor a sua ideia. Ok. Então nós temos, muitas vezes, a mãe que obsedia o filho, a mãe que faz pressão em cima do filho, o filho que faz pressão em cima da mãe, o marido que faz pressão em cima da esposa, a esposa em cima do marido, o irmão com o outro, o chefe no subordinado, o subordinado no chefe, e assim por diante. Como nós não deixamos de existir, nós apenas desencarnamos, então muitas vezes alguém com quem eu convivi e que agora está desencarnado, pode ter sido de uma outra existência também, e geralmente é de outra existência, esse alguém fica pressionando na minha mente, porque nós temos uma ligação do passado, tivemos algumas desavenças, alguma coisa não ficou boa entre nós, fica pressionando na minha mente, fica pressionando com ideias, tentando me influenciar, tentando me tirar do equilíbrio, tentando me tirar da paz. Da mesma forma também, quando eu tenho vícios, vamos dizer, que eu tenho vício da bebida, tenho vício do fumo, eu tenho vício da maledicência, eu tenho vício do jogo, né, eu tenho vício de drogas, então eu vou encontrar espíritos que vão ficar me obsidiando, vão ficar fazendo pressão mental sobre mim, para tentar com isso que eu satisfaça a necessidade, né, do vício que ele está querendo que eu responda, que eu me drogue para que ele se drogue comigo, que eu beba para que ele se beba comigo, para que ele beba comigo. Regularmente, né, quando a gente tem problemas de obsessão, muitas vezes vem de vidas passadas, de outras encarnações, de encarnações anteriores, aonde eu fiz mal a alguém, aonde eu não fui positivo com alguém, onde eu prejudiquei alguém. E esse alguém hoje está cobrando respostas de mim, está cobrando a justiça de mim. E o que acontece? Através da oração, através do Evangelho, né, através da conversa do mentor, através do desdobramento do sono, a conversa com esse espírito obsessor, com esse espírito que me obsedia, com esse espírito que me assedia, ela vai acontecendo. Eu, no meu dia a dia normal, eu vou mudando os meus hábitos, eu vou tendo hoje hábitos mais morigerados, eu vou tendo hoje hábitos mais voltados para o amor, e esse espírito que me obsedia, ele começa pouco a pouco a perder a sintonia comigo, desde que eu entre numa visão positiva, desde que eu entre num pensamento positivo, desde que eu busque coisas enobrecedoras, desde que eu procure trabalhar para o bem. Então a obsessão sempre é alguém fazendo pressão sobre outrem para ter o domínio, para que aquela pessoa corresponda ao que ele quer, tentando muitas vezes prejudicar, tentando muitas vezes atrapalhar. Então a obsessão espiritual são espíritos, né, que já foram encarnados um dia, hoje estão desencarnados, fazendo uma pressão, né, sobre mim. Há ligações de vidas passadas, onde tem aí a lei de causa e efeito, que faz com que nós continuemos ligados, né, espiritualmente, ligados porque temos sintonia. E há também obsessões porque eu ofereço sintonia. Eu cometo hábitos nessa encarnação, que são hábitos desequilibrados, e, portanto, eu atraio espíritos que vão ficar me assediando para que eu continue com esses hábitos desequilibrados. Como sair da obsessão? Evangelho no lar, oração, pensamentos positivos e evitar tudo que é vício, evitar coisas negativas, começar a preencher a mente com coisas positivas. Alexandre, se você me permite,
Sim. Nós podemos sugerir a esse nosso companheiro, se ele tiver o livro dos médiuns, né? Ele lá no capítulo 23 do livro dos médiuns, que fala das obsessões, né? E aí ele vai ter, complementando as falas do Marco, né, ele vai ter lá várias informações nesse capítulo 23 do livro dos médiuns, que fala das obsessões. Muito bom. Perfeito. O César, a Vera de São Paulo. Perdi meu marido há 9 anos. Tínhamos uma situação financeira que dava para viver bem. Depois que ele se foi, a minha vida financeira nunca mais foi a mesma. Passo dificuldade diariamente. Será que ele atrapalha a minha vida o tempo todo? Minha amiga, vamos colocar primeiro assim, você não perdeu seu marido. Seu marido, ele simplesmente fez uma mudança. Ele estava encarnado, agora ele está desencarnado. Ele voltou para casa, voltou para o mundo dos espíritos. Você está falando que faz 9 anos que isso aconteceu e que houve essa mudança de condição financeira. Mas você está imputando a ele essa dificuldade diária que você tem financeira? Será que realmente é ele que está aí lhe causando problema? Ora, se vocês estavam casados, eu presumo que existia amor. Se existia amor, então, com certeza, eu não creio que seja ele que esteja lhe causando dificuldade. Jesus nos dizia ao tempo, ninguém irá vivenciar aquilo que não lhe é necessário. Então, ele não precisava mais estar no mundo encarnado. O tempo dele de estar aqui encarnado tinha findado. Voltou para casa, está no mundo dos espíritos. Cada um de nós aporta no mundo dos espíritos qual a condição de evolução que nós temos. 9 anos que ele está, possivelmente ele já tem um certo grau de lucidez no mundo espiritual, talvez já esteja acolhido no hospital no mundo espiritual, enfim. Então, nesse momento, se você fica se ligando a ele, responsabilizando a ele, culpando a ele por essa sua dificuldade, ele está recebendo todos os impactos desses seus pensamentos, porque instantaneamente o seu pensamento chega até ele. Nesse momento, o que eu sugiro você fazer é você focar aqui na sua vida de encarnada, buscar os caminhos para poder estar solucionando as suas dificuldades do dia a dia. E o que é muito importante, orar intensamente por ele, para que ele possa estar bem no mundo dos espíritos, para que ele possa estar em paz, para que ele possa estar em harmonia. E você, assim, pensando e orando por ele, você vai mudar também a sua vibração. E aí você vai permitir que o seu mentor espiritual, aquele espírito que nos acompanha durante todo o nosso processo encarnatório, possa estar lhe dando uma assistência mais direta, mais objetiva. Busque, quando for para o repouso do corpo físico, buscar a prece, rogar assistência do seu mentor espiritual, para que no desdobramento do corpo você possa estar com ele, possa haver diálogos, possam juntos analisar esse momento, esse instante que você está vivenciando, na busca de soluções. E, lógico, orar e todos os dias, começar o seu dia com a prece, buscando o Evangelho. O Evangelho é sempre um instrumento de lições diárias para nós. Você, assim fazendo, você vai se desvincular dessa ideia não positiva do seu esposo, ele vai estar mais tranquilo no mundo do espírito, e aí você vai dar condição a si própria de ser assessorada de uma forma mais ampla, mais direta, pelos seus amigos espirituais. Obrigado. Para você, ouvinte, telespectador que está chegando agora no pronto atendimento, pode mandar a sua pergunta. O nosso WhatsApp é operadora 11 99643 3827. 99643 3827. Você assiste a gente também pela TV Mundo Maior no site tvmundomaior.com.br e também no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Aqui temos também, agora para o Marcos Casella, pergunta de Débora, de Gravataí. Meu marido faleceu no último dia 13. Ele queria falar, mas não podia devido à traqueostomia. Ele partiu cedo demais e queria falar algo. Desde a sua morte eu durmo e acordo com uma música na cabeça que nunca fez parte de nossas vidas. É uma música italiana. E sonho com ele. Sinto ele, mas não consigo ouvir. Ela gostaria de entender isso, Marco.
Lá, minha irmã Débora, o desencarne do seu marido está muito recente, né? Muito cedo, então ainda há, né, toda uma tristeza, toda uma saudade muito grande, ainda há um pouco de depressão, se assim formos pensar. O seu marido, no mundo dos espíritos, ele ainda pode estar, né, numa situação ainda de turvamento, porque a maioria de nós, né, quando desencarna, fica meio que adormecido, fica meio que como se estivesse num sono de longo prazo, enquanto os espíritos amigos vão ali trabalhando conosco, vão nos ajudando a voltarmos a entender o que é estar no mundo dos espíritos. O seu marido tentou falar alguma coisa para você, provavelmente alguma coisa carinhosa, provavelmente um eu te amo, provavelmente que bom, né, ter vivido com você, que bom estar com você. Sugestão para você. Não se preocupe com isso agora, o que ele quis dizer para você. Apenas, dentro das suas possibilidades, porque a dor está aí junto contigo, ore por ele toda noite. Se você puder, faça o Evangelho no lar diariamente, ou pelo menos uma vez por semana. Ore pelo seu marido durante o Evangelho, para que ele esteja bem, para que ele siga o caminho dele. Sempre lembre, obrigado por ter vivido e convivido com você, obrigado por tudo que eu aprendi com você. A minha vida agora vai prosseguir, a sua vida aí no mundo dos espíritos também vai prosseguir. Seja feliz, eu vou estar sempre orando por você, e lá, daqui a umas boas décadas, né, quando chegar a hora de você desencarnar, você vai reencontrá-lo no mundo dos espíritos. Com o passar do tempo, com o passar dos meses, com o passar dos anos, todos nós, quando dormimos, nós desdobramos, nós saímos do corpo físico. E nós temos a opção, né, desde que seja algo útil, dos espíritos amigos, o seu mentor, né, e mais o mentor do seu marido, promover um encontro de vocês lá no plano espiritual. Então você poder, daqui a alguns meses, daqui a 1, 2 anos, você poder, no desdobramento do sono, visitar seu marido, saber como ele está. E, se for para você lembrar de alguma coisa que ele queira te dizer, ele vai te dizer durante o sono, você vai acordar e você vai se lembrar. Ou pode ser que você apenas o veja falando algo, mas que você não consegue se lembrar ao acordar o que é esse algo que ele está falando. Se for assim, o que significa? É algo que interessa enquanto você está no mundo dos espíritos. Não é algo que interessa enquanto está aqui encarnado. Mas confie, ele continua vivo, ele apenas desencarnou. É claro, não é simples falarmos isso, mas a dor está presente, a saudade está presente. E ore sempre por ele. Procure evitar a tristeza extrema. Pense em saudades, pense que gostoso que eu convivi com você. E se você puder, né, lá no Paz e Amor, né, nós temos uma trabalhadora no Paz e Amor, Tânia Carvalho, e ela tem um livro publicado justamente que fala sobre o desencarne, que chama Deixe-me Partir. Procure na internet. Deixe-me Partir, de Tânia Carvalho. É um livro ótimo, fala uma série de coisas para a gente, de como a gente lidar com o ente querido que já desencarnou, como a gente mentalizar, como a gente sentir. Ajuda e ajuda muito. Então, não fique preocupada se ele quis dizer algo para você ou não. Não fique pensando sobre isso. Se for necessário você lembrar de algo, você saber de algo, você vai acordar um dia lembrando de alguma frase, lembrando de alguma orientação. Siga tranquila, Débora. Muita paz. Obrigado, Marcos. Temos também a Márcia Schenkel, que diz o seguinte: boa tarde, eu gostaria de saber, César, meu irmão, ele não quer ouvir conselhos. Ele concorda, mas faz tudo de forma errada. Tento fazer ele entender que tudo que acontece com ele são frutos do plantio dele. Eu perco o sono, mas ele não quer saber de ouvir. Como posso ajudar ele sem ficar dando pitacos? A Márcia. Avisa o César que ele está com o microfone desligado. César está sem som, César. Desculpe. Isso. Minha amiga, o seu irmão é uma pessoa adulta, e como pessoa adulta, ele está em plena posse do seu livre-arbítrio. Você diz para ele que aconselha, busca dar sugestões, que ele concorda, mas faz totalmente diferente. Ação de livre-arbítrio dele na condução da própria vida dele. Você fala que às vezes você perde sono, fica preocupada com isso. Eu acho que você não deveria se colocar dessa forma. E vê bem, você perguntou como é que você pode ajudá-lo. Se você falando parece que você está criando mais resistência no comportamento dele, então nesse momento evite falar.
Fale só quando ele der chance ou quando ele buscar o diálogo a respeito dos assuntos que tornam necessário. No mais, o que você pode fazer por ele nesse momento? Orar. Orar muito intensamente por ele, né? Para que, envolvendo ele através da prece, a prece de amor, de carinho, possa, assim, conseguir alcançá-lo, tocar a ele como alma eterna, né? E você orando por ele, envolvendo ele, quem sabe desta maneira também o próprio mentor espiritual dele tenha mais condição de acesso a ele, né? De acesso a ele, como o Marcos falou agora há poucos instantes, né? Quando o corpo físico adormece, nós estamos no mundo dos espíritos. Podemos estar lá nos encontrando, dialogando com encarnados, com desencarnados, com os nossos mentores, com os nossos amigos. Por que não, então, buscar a prece junto ao seu mentor, né? Para que você, no desdobramento do sono, possa estar no mundo espiritual, junto com ele, e assim, junto com ele, você possa buscar o mentor do seu irmão, e quem sabe vocês consigam alcançar seu irmão no mundo dos espíritos, lá sentar, dialogar, buscar, mostrar para ele com maior clareza do mundo espiritual as questões e as situações na qual ele está se envolvendo. Esses são os caminhos. Então, orar muito por ele, buscar socorrê-lo, porque, pelo que parece, quanto mais você fala, ele aparentemente concorda para poder você não falar mais, mas faz tudo ao contrário. Como eu disse, exercício de livre-arbítrio, né? Então, ele é adulto e ele está seguindo aquilo, se conduzindo pelo livre-arbítrio dele. Como o nosso irmão Paulo de Tarso dizia, né? Toda semeadura é livre, mas toda colheita é obrigatória. Obrigado, César. Agora temos também a participação da Ariane de Manaus, Marcos Casella. Uma espírita disse que meu pai está no umbral, não aceitou a morte. Disse que ainda está ligado ao mundo material e guarda rancor. Ela está preocupada justamente com essa situação de que uma espírita disse que o pai dela está nessa condição. Vamos lá. Nenhum de nós que está aqui encarnado tem condições de enxergar aonde o espírito que desencarnou, aonde o ente querido, né, que desencarnou está. Não funciona dessa forma. Nós não temos essa liberdade, nós não temos esse campo de atuação. Por quê? Porque é algo, né, que cabe ao mentor daquele que desencarnou, cabe aos espíritos trabalhadores, né, lidar com isso. Para nós, o que nós temos que fazer? Sempre orar por aquele que desencarnou, lembrar dele com saudades, com carinho, sempre desejar que o amor o envolva, que a paz o envolva. Se ele está ou não no umbral é algo que a gente não vai saber, né? E mesmo, digamos assim, que ele estiver no umbral, estaria no local onde estaria necessário que ele estivesse por um período X, Y, meses, dias, anos, vai saber a necessidade. Porém, mesmo estando no umbral, ele está assessorado por espíritos amigos. Ele sempre está envolvido por espíritos que o querem bem, que ficam ali auxiliando. Agora, pode estar no umbral, mas ele também pode estar num hospital. E lá no hospital, ele pode estar ainda com pensamentos confusos, com pensamentos ainda equivocados, mas já está no hospital, já está sendo tratado. Então, acreditar porque uma pessoa espírita te disse isso ou te disse aquilo, não entre nessa vibe, não siga esse caminho. Porque nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade de enxergar como as coisas estão lá no plano espiritual. Então, o que nos cabe? Orar sempre para o nosso ente querido, sempre desejar que ele esteja bem, sempre lembrar dele, nós aqui estamos bem, siga a tua vida aí, a sua vida não é mais aqui, né, conosco, com as coisas da terra, a sua vida agora é no mundo dos espíritos, é evoluir no mundo dos espíritos, é rever pessoas queridas que já desencarnaram, é reencontrá-las, é conviver com elas e prosseguir a vida. E quando possível, durante o sono, como nós já comentamos hoje, né, o César também já comentou, a gente também já comentou numa outra resposta, e quando possível, durante o sono, encontrar o ente querido, encontrar o seu pai, bater um papo com ele, sentar, conversar, vê-lo, abraçá-lo em espírito, né, abraçá-lo, desejar que ele esteja bem. Então, não dê atenção ao que você ouviu, porque nós não temos essa capacidade, tá ok? Ore pelo seu pai, sempre ore. E se ele já estiver no plano espiritual trabalhando, ótimo, a oração vai fortalecê-lo mais ainda. Então, sempre ore por ele, porque sempre que a gente pensa em alguém com amor,
nós envolvemos esse ente querido no amor. E ele se sente mais beneficiado, se sente mais potencializado. Ok? Obrigado, Marcos. Temos a participação da Roseli da Vila Matilde, Zona Leste de Sampa, e ela diz o seguinte: César Carvalho, boa tarde. Gostaria de saber se toda depressão tem influência espiritual. Desculpa, você pode repetir, por favor, Alexandre? Sim, a Roseli da Vila Matilde, ela gostaria de saber se toda depressão tem influência espiritual. Roseli, tudo aquilo que acontece conosco no campo das enfermidades tem origem em nós. Tem origem em nós. Quando a gente estuda a doutrina espírita, quando nós vamos estudar lá no capítulo 14 da Gênesis, que a gente vai estudando sobre os fluidos, etc. e tal, Kardec faz uma pergunta aos espíritos: como é que nós criamos as enfermidades em nós? E os espíritos respondem: através do nosso pensamento focado no mal, focado no desequilíbrio, nós criamos em nós as condições de nos enfermarmos, seja enfermidade orgânica, psíquica e emocional. Então, dentro desse fator, somos nós que criamos as enfermidades em nós. Ao criar uma enfermidade em nós, nós estamos alterando a nossa capacidade vibratória. Dentro do campo das chamadas enfermidades psíquicas e emocionais, ou do campo da psiquiatria, o que acontece? Há uma mudança na forma de pensar, há uma mudança na forma de sentir. E, portanto, há uma alteração psíquica e espiritual. E aí nós alteramos o nosso campo vibratório. E esse nosso campo vibratório, que é uma emissão constante que nós fazemos das nossas energias, e as energias que nós emanamos, elas funcionam instantaneamente em função daquele estado em que eu estou, e ela se liga no mundo espiritual nesse fluido cósmico universal. E aí vai se relacionar por campo de afinidade. Aquelas energias idênticas às minhas que estão no fluido cósmico universal, eu acabo me ligando a elas e absorvendo elas. Pode acontecer de ter espíritos desencarnados nesse mesmo padrão vibratório em que a pessoa com depressão está, e aí existia uma relação de afinidade. E com essa mudança de campo espiritual, que nós entramos numa gangorra vibratória, porque às vezes na depressão, às vezes eu estou muito bem, daqui a pouco eu não estou bem, né? Eu fico como que numa bipolaridade de pensamento, numa bipolaridade de emoções. Então, a gente pode, muitas vezes, ter essas conexões espirituais que potencializem em nós os quadros que nós estamos tendo no campo da depressão. O que fazer? Usar a prece, buscar o Evangelho diariamente, começar o dia com prece, buscando Deus, nosso Pai, dialogando com o Senhor da vida, buscando o Evangelho, vendo as lições que ali vem, e através da prece do Evangelho, buscando durante o dia, vivenciar o dia com o pensamento focado no bem. A tendência de quem tem depressão é ficar isolado, ficar quieto no canto, não querer sair do quarto, não querer sair da cama. Não permita isso. É criar em você a disposição, a disciplina de não se permitir abater. Buscar fazer coisas. Eu sei que nesses dias agora, que a maioria de nós estamos todos isolados, as coisas ficam tanto mais intensificadas dentro desses aspectos. Evite de ficar escutando muitas notícias a respeito desse momento. As informações, tanta notícia fake que chega através do WhatsApp, isso é tudo lixo. Evite não se ligar a isso. Botar o pensamento, o foco em outra direção. Todas as noites, quando você for para o repouso do corpo físico, é natural que a gente, como alma, se desdobre do corpo, está no mundo espiritual. Ora junto ao seu mentor espiritual, peça a ele para poder estar te aguardando lá, para que ele possa estar te encaminhando no mundo espiritual, está fazendo tratamento no mundo espiritual, né? Porque existe muito tratamento. Se você frequenta alguma casa espírita e não está podendo ir porque a casa está fechada, ora, faça prece, se mentaliza como se estivesse lá na casa, participando da atividade da casa, como se estivesse fazendo um tratamento espiritual. Tudo isso são ações psíquicas e emocionais positivas que nós vamos colocar como anteparo dos pensamentos não positivos, das emoções não positivas em nós.
é criar essa dinâmica diariamente. Começar o dia com a prece, o evangelho. Durante o dia não está bem, busque novamente a prece. À noite, buscar a companhia do seu mentor espiritual, para que, como disse, lá no mundo espiritual, está fazendo tratamento espiritual, está com ele, está buscando ver com calma e tranquilidade todo esse processo. Crie essa dinâmica em você. E como eu falei, evite alimentar-se de lixo psíquico, das notícias fakes, do excesso de informação que está tendo agora no noticiário. Busque, digamos assim, fazer um regime dessas coisas, ok? Obrigado, César. Também pelo Face, Anitta Nack acompanhando, Deise Mansano, Patrícia Migliorini. Também temos aqui a Denise Moreira. Ela diz o seguinte, Marcos: nesse momento difícil que estamos passando, eu gostaria de saber por que vai chegando a noite e eu vou entrando em pânico. Durante o dia eu vou bem, mas ao anoitecer eu sinto muito medo. Essa situação que nós estamos vivendo de isolamento é uma situação que para nós nunca aconteceu. E ela é mundial. Não sou só eu, não é só você, não é só uma nação. Todos os países do mundo estão enfrentando isso. Isso provoca, né, em nós ansiedade, provoca em nós, né, uma agitação, provoca em nós insegurança, que é muito natural, todas essas provocações. Durante o dia, eu tenho atividades a fazer, né, eu tenho trabalho a fazer. Mas eu não estou podendo sair, mas eu tenho um monte de trabalho em casa. Né? Eu tenho trabalho em casa, eu tenho contato com pessoas, eu telefono para pessoas, eu entro na internet, olho isso, olho aquilo. Quando vai se aproximando da noite, as nossas atividades vão diminuindo. Eu vou começando a ficar sozinho comigo mesmo. Aí sozinho mesmo comigo. E geralmente, nesses instantes, como eu estou sem coisas para fazer, eu começo a querer entrar em pânico. Eu posso querer entrar em pânico, começo a ficar muito ansioso, começo a ficar com medo de dormir, eu começo a ficar pensando nos problemas, como será que vai ser amanhã, como será que vai ser depois, como será que vai ser o mês que vem, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. A gente começa a entrar num roldão de pensamentos geralmente negativos. É muito difícil a gente conseguir entrar em pensamentos positivos. Então, para você, meu irmão, sugestão: procure fazer o Evangelho no lar todas as noites. Quando der 8 horas, 9 horas, comece o Evangelho no lar. Lê um trechinho, né, de um livro de mensagens, leia um trecho do Evangelho, pense a respeito dele, ore, converse com o seu mentor, peça para o seu mentor, durante o seu sono físico, conversar com você, orientar você, trazer paz para você, trazer tranquilidade para você. E você vai ver que dia após dia você vai tranquilizando, você vai diminuindo essa agitação. Você tem condições de acessar um psicólogo, você tem condições de acessar um terapeuta, né? Vários estão fazendo atendimento online, e muitos estão fazendo atendimento gratuito. Então, sugestão para você, meu irmão: busque um psicólogo, busque um terapeuta, converse sobre esse pânico, sobre essa ansiedade, para que com isso ele também traga para você algumas orientações, para que você diminua essa agitação, para que você diminua a ansiedade. E isso não está acontecendo só com você, está acontecendo com milhões ou bilhões de pessoas em volta do mundo. E como nós pensamos, nós emitimos o pensamento, então, pela nossa mente, passam vários pensamentos. E às vezes a gente capta os pensamentos de ansiedade de outras pessoas e isso potencializa a nossa ansiedade. Então, por isso o convite para uma leitura edificante, para você fazer o Evangelho no lar todas as noites. Durante esse período, como a gente está com alguns tempos de sobra, faça o Evangelho no lar todas as noites. 15 minutos, 20 minutos, mais do que suficiente. Reflita sobre Jesus, converse com Jesus, converse com o seu mentor. E pouco a pouco isso vai diminuindo. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, que a gente tem agora bastante, né, pela internet. Uma coisa importante, Alexandre, que essa pessoa pode fazer, também é entrar no YouTube, e lá tem muitas palestras de Valdo, Haroldo Dutra, o Rosano Klinger, a Sueli Cadachuvers. Então, assim, buscar, encerrar a noite, se for o caso, até ir dormir, escutando uma palestra dessa, palestra de 40, 50 minutos, 1 hora e pouco, que aí a mente focada na palestra é um tipo de meditação que a pessoa está fazendo e ajuda muito, muito, muito nesse momento desses estresses emocionais. Beleza, aproveitando essa sua fala, eu digo a você, ouvinte, que dentro da programação que nós estamos realizando nesse momento, temos hoje, logo mais, depois do pronto atendimento,
uma harmonização pela saúde, às 18h30. Temos também às 18h45 o plantão Evangelho no Lar. E sobre palestras, logo mais às 20 horas você pode assistir aqui na nossa programação da TV, ou ver aqui na Rádio Boa Nova, Espiritismo em Casa. E no mais, você entrando, procurando, como ele disse, no YouTube, acessando a Rádio Boa Nova, acessando a TV Mundo Maior, você vai ter também todo esse conteúdo que poderá te auxiliar aí nesse momento de relaxamento, né? Conteúdo riquíssimo que a Fundação André Luiz traz para todos nós. Eu quero também trazer aqui para o Marcos. É o Marcos agora, né, Marcos? Tem aqui. É o César. Desculpa, César. A Denise Moreira, ela diz que nesse momento. Não é a Denise, já desculpa, viu, Márcia? Ela diz o seguinte: como posso auxiliar um irmão com problema de alcoolismo quando ele não admite ser alcoólatra e já me propus acompanhá-lo ao AA ou em outro lugar, caso ele queira, mas ele afirma que bebe e gosta? O alcoolismo é uma doença, né? Primeiro é uma doença psíquica e emocional, e depois ela se transforma numa doença com o uso do álcool. A pessoa que está na dependência química, e aí no caso ele é um alcoólico, né? Raramente admite a sua condição. Raramente admite a sua condição. A maneira melhor de auxiliá-lo, nesse momento eu sei que é muito difícil, né, por causa dessa circunstância, além de poder acompanhar no AA, como você falou, mas ele não aceita, talvez fosse dialogar com ele, conversar com ele, da possibilidade de uma internação numa clínica especializada, numa comunidade terapêutica especializada e de socorro à pessoa. Raros casos são aqueles que a pessoa consegue sair sozinha da questão da dependência química. É uma doença crônica, que a pessoa não se cura, mas ela consegue se equilibrar, ela consegue ficar na abstinência do uso do álcool, do uso da droga. É possível, tem muitos casos. Nós mesmos no Paz e Amor temos uma comunidade terapêutica que atende as pessoas no campo das dependências. Nós temos vários casos de pessoas que já estão há 10 anos, 15 anos, 8 anos, 9 anos, fora do uso da droga de preferência, ou do álcool, da bebida e tal. Então, amiga, nesse momento, o que você mais pode fazer por ele é orar por ele. Orar por ele, mesmo porque ele está numa resistência muito grande dentro desse processo. E se você frequenta alguma casa espírita nesse momento, a maioria, todas estão fechadas, né? É quando voltar às atividades, buscar a casa, buscar orientação espiritual, para se começar a fazer um tratamento espiritual à distância para ele. Mas não só para ele, porque a pessoa, quando está na questão do alcoolismo e está no uso das drogas, de qualquer vício comportamental, ele tem companhias espirituais. E essas companhias espirituais usam esse indivíduo como cigarro, como a seringa, como copo, como cachimbo, porque são espíritos desencarnados que ainda permanecem no campo do vício. E aí potencializa no indivíduo encarnado o uso da sua droga de preferência. Então, o tratamento espiritual é de extrema importância para esse processo. E, através do tratamento espiritual à distância, através agora das suas preces, quem sabe você vai abrindo um espaço espiritual nele para que o mentor espiritual dele alcance-o e consiga trabalhar o seu psiquismo, para que lá na frente ele aceite ir no AA, aceite ir na casa espírita, e quem sabe vai aceitar a internação, porque a internação é extremamente importante para o processo do indivíduo a abster-se do uso da sua droga de preferência. E a coisa mais importante que evita, mas que consegue manter o indivíduo fora do uso, ainda é a espiritualidade. Então, são esses caminhos. Mas, nesse momento, você está impossibilitado. O que fazer? Orar muito. Na rogativa ao mais alto, na rogativa ao mentor dos espíritos amigos, do mentor espiritual dele. Todos os dias, orar por ele. Obrigado, César.
Também, mais uma vez, quero passar o WhatsApp para quem ainda não anotou e deseja fazer a pergunta. É só enviar para a operadora 11 996433827. 996433827. Um abraço aqui ao Marcos Antônio, também está no Face. Adri Miura, boa tarde, irmãos. Luciano da Rosa, bom retorno, pessoal. Falo de São Borja, do Rio Grande do Sul. Letícia Lopes, querida, está acompanhando aí, né, Lele? Um beijo. Nossa colega de trabalho aqui na nossa FEAL. Também quero trazer para você agora, Marcos Casella, a pergunta de Juliene da Silva Coelho, e ela fala o seguinte: já tem 39 anos e meu primo se suicidou. Ele ainda está em sofrimento? É dificílimo nós termos noção, né, de como um ente querido nosso está. 39 anos já é um tempo bem longo, já é um tempo, já passou bastante tempo. Então, se suicidou, ok, já se passaram 39 anos, já foi acolhido no plano espiritual, está no plano espiritual, foi tratado no plano espiritual, foi acolhido no hospital espiritual, cuidaram dele, cuidaram dos pensamentos dele, trabalharam com ele os motivos que o levaram ao suicídio, estudou bastante, aprendeu bastante. Se já está reencarnado ou não, não temos noção, né? Essas informações não são relevadas para nós. Então, como fazer? Né? Não pensar nele como ele se suicidou, mas sim pensar nele como alguém que está trabalhando para a sua melhora, para a sua evolução, para o seu crescimento. Se você falasse faz 6 meses, faz um mês, faz um ano, ainda estaria sob forte impacto na maioria das vezes. Mas 39 anos já se passou bastante tempo, então muito provavelmente, né, está no hospital, está em treinamento, está em aprendizado, está em preparação para o seu reencarne. Talvez já tenha reencarnado, não temos noção. Quem cuida disso são sempre os espíritos superiores, sempre os espíritos amigos. Então, como você pode fazer? Sempre que você fizer o seu evangelho no lar, mentalize seu primo com amor, com carinho, que ele continue trabalhando por ele, que ele continue aprendendo, que ele continue evoluindo, e que sempre envolvido por bons pensamentos. Não lembre do suicídio, mas sim lembre do seu primo com amor e com carinho. 39 anos já passou bastante tempo. Obrigado, Marcos. Agora temos aqui o Marcelo Cruz, e ele pergunta o seguinte: existe no Espiritismo cristão, César, alguma reflexão sobre o fim definitivo da mediunidade? E qual a opinião sobre o assunto? A pergunta pode ser em qualquer programação, está aqui no nosso pronto atendimento. E ele gostaria que pudesse falar amplamente sobre o assunto. O que você pode dizer, César? Começando assim com o nosso amigo, né? Quando ele diz assim, espiritismo cristão, né? Só existe um espiritismo. E o espírita é cristão. Não existe outro espiritismo, né? Dentro desse processo da mediunidade, vê bem, a mediunidade, com o tempo, com a nossa evolução, ela deveria mudar a sua condição de prática como nós a temos agora. Essa prática agora existe, vê bem, se nós formos analisar, a mediunidade sempre esteve no seio da humanidade. Quem é aquele indivíduo lá nas primeiras tribos, que era aquele indivíduo diferente, que começou a ser chamado de feiticeiro, xamã e etc. tal? É um médium, é um indivíduo mais evoluído do que a maioria da tribo, e que lá foi colocado para que espiritualmente servisse de intermediário para as necessidades da tribo, e aí ele fosse o canal de comunicação com o mundo dos espíritos. Então, com a evolução nossa, conquanto a humanidade, também foi evoluindo a forma de manifestação da mediunidade. No tempo da codificação da doutrina espírita, o que mais existiu foi a chamada mediunidade de defeitos físicos. Existem 2 tipos de grupos de mediunidade, defeitos físicos e defeitos inteligentes. Naquela época, o que mais se manifestou foi a mediunidade de efeitos físicos, né? Com as irmãs Fox, as batidas do espírito lá, as mesas girantes, as cestas, enfim. E aí chegou um ponto, por exemplo, que começou as manifestações de efeito inteligente, através da psicografia, através da psicofonia, através da vidência, através da audiência. Tudo isso são mediunidades de efeito inteligente. Porque agora a gente não precisa mais ter a mediunidade de efeitos físicos para provar que existe um mundo espiritual. Já está claro que a vida continua, que nós continuamos existindo. O véu que
separava as duas dimensões, espiritual e a de encarnados, já deixou de existir, e nós vamos evoluindo. O que os Espíritos dizem para nós é o seguinte, que a mediunidade do futuro será uma aptidão natural que nós temos, que é uma capacidade nossa de alma anímica, que é a inspiração ou a intuição. Então, lá no futuro, quando nós estivermos num planeta de regeneração, onde vai predominar o bem, nós vamos verificar que nós vamos estar dando passos muito fortes nesse processo em que cada um de nós vai ter já uma maneira mais ostensiva, mais clara, de se comunicar com o mundo dos espíritos. Hoje, em nós, as inspirações, ou as chamadas intuições, é muito presente. Quanto de nós já não falou assim, puxa vida, faz tanto tempo que eu não vejo aquele meu amigo, de repente cai uma mensagem dele no WhatsApp, ou toca uma ligação, ou de repente ele me encontro com ele. Então, isso é muito comum no nosso dia. Com o nosso processo de evolução, isso vai se tornar mais e mais natural, porque é uma aptidão natural nossa, quanto alma. Nós chamamos isso aí de aptidões anímicas. A palavra anímica vem de ânima, que quer dizer alma. Então, no futuro, Alexandre, não vai haver mais a necessidade de existir o médio ostensivo como nós temos hoje. Porque todos nós somos médios, como diz Allan Kardec. Em maior ou menor intensidade. Todo aquele que sofre a influência dos espíritos é naturalmente médio. Só que lá na frente, num estágio de evolução muito mais avançado, eu não vou precisar do médio para que o espírito se comunique, porque vai ser natural isso em todos nós. Obrigado, César. Temos também aqui a pergunta agora para Marcos Casella, da Charliane Souza. Ela diz o seguinte, Marcos, eu acabei de perder um filho com 18 anos e quero uma resposta por que ele se foi tão cedo. Meu filho morreu em um acidente de moto e eu acredito no outro plano e eu gostaria de um dia conversar com o meu filho. Charlene, minha querida, nossos sentimentos, claro, não é simples, né? Quando desencarna um filho, quando desencarna uma filha, quando desencarna alguém mais novo que nós, né? Um descendente nosso. Mas nós temos, você acredita no outro plano, você acredita na vida espiritual, então, portanto, você acredita em Deus. Sabemos que tudo tem um propósito, tudo está de acordo com as leis divinas, tudo faz parte das leis criadas por Deus. Então, se seu filho desencarnou com 18 anos, quando a gente vai no Evangelho, né, tem um item no Evangelho cujo o tema é: se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou seja, pessoas que desencarnam cedo já estão livres daquela etapa, daquela encarnação, das tarefas que tinham a cumprir aqui. Chegou o momento de retornar à pátria espiritual. Chegou o momento de retornar ao lar real, que é o lar espiritual. Isso nos causa dor, evidentemente, sim, ainda mais sendo filhos. Mas ele já cumpriu essa tarefa dele. Aos 18 anos, cumpriu a tarefa dele. Retornou para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual vai continuar o seu aprendizado, vai continuar o seu crescimento, vai continuar toda a sua vida, vai continuar toda a sua evolução. E vai continuar sendo seu filho, vai continuar se lembrando de você como mãe, e você lembrando dele como filho. Vocês vão continuar unidos pelos laços do amor, não só nessa encarnação, por várias outras encarnações. Porque tem os laços do amor, tem o laço do bem, tem o laço da paz. Provavelmente vocês também já vêm de encarnações passadas, né, juntos, né, na mesma família, no mesmo grupo familiar. Então, sugestão para você, irmã, como nós já comentamos em uma outra situação aqui. Sempre no seu evangelho, né, mentalize seu filho com carinho, mentalize seu filho bem. Não fique perguntando por que você foi, por que Deus te levou. Procure não entrar nessa tristeza, ela dói muito em você. E seu filho lá no mundo dos espíritos também vai sentir a sua dor. Mentalize que ele está bem, mentalize que ele está trabalhando. Ele está preocupado com você, evidente, sente saudades de você, mas mentalize ele bem, deseje que ele siga em frente, porque assim você não vai chamá-lo com dor, assim você vai chamá-lo com amor. Você chamando com amor, o espírito se sente bem, o espírito se sente potencializado. Converse com o seu mentor antes de dormir, fez o evangelho, bate um papo com o seu mentor. Se você pode, durante o sono físico, no desdobramento, ou seja, quando a gente desprende do corpo durante o sono, encontrar seu filho, conversar com ele, ver como ele está, dar um abraço nele. Vá pensando nisso. Puxa, que eu posso encontrar meu filho hoje no sono físico. Converse com o seu mentor sobre isso. E chegou o momento dele voltar, né? Ele já cumpriu a tarefa que ele tinha que cumprir nessa encarnação. É duro para nós? Sim.
Muitos de nós vivem 80 anos, 90 anos, 100 anos, 110 anos. É muito tempo aqui fazendo uma série de coisas. Quem desencarna mais rápido já cumpriu a sua tarefa, já cumpriu o seu tempo aqui. E tudo isso está no planejamento reencarnatório de cada um de nós. Né? Não é um acidente, ninguém morre por acidente, ninguém desencarna por acidente, ninguém desencarna fora de hora. Apenas pelo suicídio é que eu interrompo aquele planejamento. Nas demais situações, não. Então, temos que olhar, né? É difícil falar, é difícil fazer, é fácil falar, é evidente. Temos que olhar como está dentro do planejamento divino. Né? Não nos cabe criticar, discordar, porque a vida segue dessa forma em algumas situações. Mas ele já cumpriu a tarefa dele. Então pense nele. Já cumpriu sua tarefa, agora está se preparando para as próximas tarefas. E quem sabe numa outra encarnação ele não continua sendo seu filho. Uma sugestão, Alexandre, desculpe. Tem um livro do Chico Xavier que eu acho que caberia bem para a nossa irmã, que se chama Jovens do Além. Essa obra são exatamente mensagens de jovens que desencarnaram. Se ela entrar no YouTube, ela deverá encontrar essa obra. Chama-se Jovens do Além, psicografia de Chico Xavier. Certo. César, o Geraldo Cucharo de Itanhaém. Para ir a outro planeta, precisa trocar de perispírito? O Chico Xavier disse no livro Novas Mensagens que foi lá com o Emmanuel. Como foi feita a troca do perispírito? Bom, se você vai visitar um planeta diferente do nosso, e ele está num estágio de evolução diferente de nós, portanto, a textura do perispírito, a condição do perispírito de quem vive lá, é moldado com a matéria-prima ambiente, daquele meio ambiente do outro planeta. Dentro dessa colocação que ele fez do Chico, que o Emmanuel levou Chico, eu estou falando aqui em teoria, né, dentro daquilo que a gente sabe de espiritismo, não estou afirmando taxativamente. Mas, em teoria, o que nós imaginamos é que, momentaneamente, o Chico pode ter desvestido o perispírito dele daqui, e o Emmanuel levou ele lá na atmosfera daquele planeta, possivelmente o Emmanuel também desvestiu o perispírito dele para se revestir por momentos de um perispírito daquele ambiente, e assim que saiu daquele ambiente, daquele planeta, naturalmente retornando para o planeta Terra, reformatou aqui um novo perispírito para poder estar aqui nesse ambiente, desse ambiente espiritual da Terra, dentro dos seus campos de evolução espiritual. O que nós estudamos na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, que fala que só existe uma condição na qual nós ficamos sem o nosso perispírito por segundos. É quando nós vamos até um outro planeta, ou quando nós vamos para um outro planeta, e lá nós formatamos um perispírito com o fluido cósmico espiritual ambiente daquele planeta. É essas explicações que nesse momento nos vêm, viu, meu caro amigo? Perfeito, César. Obrigado. A Ana Cláudia Francisco dos Santos está no Face. Desde que começou tudo isso, sonho muito com coisas que já passaram. Tenho sonhado muito com uma casa na praia que tive e não tenho mais. E muito também com minha sogra, minha cunhada, mas elas estão bem. O que pode estar acontecendo, Marcos? Todos nós, ou muitos de nós, bilhões de pessoas no mundo, já comentamos isso, né, algumas vezes, estão em isolamento social, estão dentro de casa. Numa situação dessa, por muitas vezes, nós entramos um pouco em ansiedade, nós ficamos mais preocupados, ficamos mais tensos, e aí, muito provavelmente, buscamos lá no refúgio da nossa mente nos lembrar de coisas mais agradáveis, de coisas que nós temos saudades. Por exemplo, você comentou que você tinha uma casa na praia, que agora não tem mais. Possivelmente ali você passou bons momentos, possivelmente ali você passou situações muito boas. Então, é natural que a gente volte a lembrar disso, a gente volte a sonhar com isso, porque são situações que nos deram prazer, que nos sentimos bem. E como no momento atual estamos ansiosos, estamos, às vezes, temerosos, né, estamos em dúvida, então é natural que a gente refugie em pensamentos gostosos, em pensamentos mais bacanas. Você comentou, né, da sua sogra, né, você sonha com ela, e ela está bem. Provavelmente você já passou situações aonde vocês tiveram aí boas conversas, ou onde vocês tiveram situações que te fizeram bem, ou situações que foram decisivas na sua vida,
Então é natural que a gente busque na nossa mente esses momentos de reconforto. A gente coloca a nossa mente, coloca a nossa lembrança em situações onde nos sentimos bem, para combater um pouco a ansiedade, para combater um pouco a angústia, para combater um pouco esse momento que a gente está muito isolado em casa. Então, sugestão para você, né? Está fazendo evangelho no lar? Como a gente está em casa, isolado, faça todas as noites. Todas as noites, por quê? Você vai estar envolvida por espíritos amigos, né? Como o César sugeriu agora há pouco, né? Está assistindo palestra espírita? Antes de dormir, assista uma palestra espírita, Haroldo Dutra, né? Você tem Divaldo Pereira Franco, você tem Raul Teixeira, magníficas palestras, muito elucidativas. E assim você vai estar focado, né, num assunto positivo, num assunto agradável, você vai dormir pensando nisso. E nessa situação, o seu sonho vai mudando, os seus pensamentos vão mudando sempre para caminhos também positivos, caminhos que te tragam paz. Obrigado, Marcos. Um abraço aqui também para... Está pelo Face. A Josefa Previsão, obrigada, irmão, pelas orientações. Raidalva Gonzaga, Márcia, já falei dela. Também Denise Moreira. Tem mais perguntas aqui. Agora vamos ao César Carvalho. A Marisa, de Jarinu. Gostaria de saber por que não vemos espíritos desencarnados se eles estão por toda parte? Amiga, quando nós encarnamos, né, é natural que as nossas capacidades espirituais, as nossas condições espirituais, elas ficam restringidas. Por quê? Porque nós estamos prisioneiros do corpo físico. Então, uma coisa muito importante, estando prisioneiro desse corpo físico na encarnação, eu preciso estar focado no mundo de encarnados. Eu preciso estar focado aqui, a viver o cotidiano, a viver o meu planejamento reencarnatório. Se eu fosse ficar toda hora vendo espíritos e o mundo espiritual, eu ficaria numa ambivalência e perderia, naturalmente, o meu foco, ficaria extremamente disperso. Eu me recordo, por exemplo, quando o Divaldo falava que para ele era extremamente confuso, porque, de repente, alguém vinha conversar com ele, eu não sabia se era um espírito desencarnado ou se era alguém encarnado. No trabalho dele, ele teve problemas seríssimos, até que ele encontrou uma pessoa lá, amiga, que ele olhava para o balcão, olhava para a pessoa. Quando a pessoa fazia assim com a cabeça, dizendo sim, que era encarnado. Quando ele olhava para a pessoa fazia assim com a cabeça, era espírito que estava lá. Então, vê bem, para que nós possamos manter o foco aqui, viver o cotidiano com tudo que nós temos necessidade, ter essa abertura com o plano espiritual seria extremamente complicado. E mesmo porque, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que a providência divina colocou em nós o esquecimento do passado dentro do processo reencarnatório, justamente porque nós precisamos. Já imaginou você estar encarnado aí, vivenciando com alguém que na outra reencarnação foi um desafeto seu? Então, assim, esse esquecimento e esse bloqueio de relação com o mundo espiritual de uma forma mais ostensiva é para o nosso bem, para que nós possamos estar aqui no mundo encarnado, focado no nosso processo encarnatório, vivendo o cotidiano que nós necessitamos. Ora, todas as noites, quando o corpo físico adormece, eu me desdobro desse corpo físico de uma forma natural pelo sono, eu estou no mundo dos espíritos, vivendo com os espíritos. Então, nós temos esse intercâmbio de uma forma bem ostensiva através do sono. Voltamos para o corpo, esquecemos o que é necessário esquecer, estamos focados aqui no nosso cotidiano. Mas lá na frente, quando nós estivermos no estágio de evolução bastante específico, daqui a uns 3, 4, 5 mil anos, a nossa relação com o mundo espiritual vai estar muito mais aberta, muito mais ampla, porque nós vamos ter o equilíbrio normal e natural para poder administrar esse tipo de relação. Obrigado, César. Tem também a SOC do Bom Clima em Guarulhos. Oi, gente linda, boa tarde. Saudade da SOC. Por quê? Nossa ouvinte querida, né? Sempre com a gente. Oi, gente linda, boa tarde. Por que os judeus não aceitavam ou não aceitam Jesus? Pelo que a gente tem, né, na tradição, que a gente aprende pela Bíblia, que a gente aprende nos estudos, né, de outras religiões,
A expectativa do povo judeu era que o Messias, né, o enviado de Deus, viria para libertar o povo judeu da opressão. Na época, né, de Jesus, a opressão do Império Romano, porque todos estavam ali, o povo hebreu, todos os povos estavam sobre a opressão, sobre o domínio, né, do Império Romano. Então se esperava um Messias batalhador em termos de guerras, né? Então esperava-se um Messias guerreiro, um condutor de legiões, um grande general, né, que pudesse fazer frente ao Império Romano. Só que Jesus, um gigantesco guerreiro, mas um guerreiro do amor, né? Totalmente sem pensamento algum de violência, sem pensamento algum de agressividade, totalmente pelo amor. Mas na época os hebreus aguardavam por um Messias guerreiro, por isso que não consideraram Jesus, né? Não reconhecem Jesus até hoje como o enviado para a libertação. Mas se a gente for ver, né, o seu evangelho é um tratado de libertação. É um tratado de libertação da prisão material, é um tratado de libertação de eu ficar só retido na matéria. Ele me convida a olhar a vida muito mais abrangente e ver que somos imortais, e ver que vamos continuar existindo, que a matéria ela é apenas necessária enquanto eu estou encarnado, mas ela não deve reger a minha vida. Eu que tenho que reger a matéria. Então, de forma simples, o povo hebreu aguardava o Messias destruidor, o Messias guerreiro de exércitos mesmo, de conquistas. E Jesus é um guerreiro maior do amor. Trouxe o amor como a salvação para todos. Obrigado. Deixa eu falar com vocês dois, queridos. Tem um áudio que está alto. Tem alguém com o Face aí aberto? Está alto o som? Que está vazando aqui para a gente na programação? Não. Não? Não estou, não. Tá. Então, aqui está fechado também. Né? Tá bom. Vamos lá para a Laide Ana Silva, do Tucuruvi. Ela diz o seguinte: ai de mim se não fosse sócia do clube, não teria essa bênção de programa para nos ajudar neste momento difícil que estamos vivendo. Obrigado, Alaide, pela sua contribuição aí ao Clube Amigos da Boa Nova, realmente. E se não fosse você, sócios do Clube Amigos da Boa Nova, como faríamos tudo isso, né? Deixo aqui o contato para quem ainda não é sócio, deseja participar. Tem o site amigosdaboanova.com.br e temos o telefone 2458-3214. E será uma grande alegria poder ter você participando conosco. Tem um site também, o feal.colabore.org, para que você possa contribuir, você ouvinte, que também ainda não faz parte do clube. Tem agora aqui Renato de Sorocaba. Boa tarde a todos, excelente programa, como sempre. Pode me explicar um pouco sobre fluido vital? Fluido vital. Eu sugiro ao nosso companheiro estudar, dar uma pesquisada no capítulo 14 da Gênesis, né, que estuda o fluido cósmico universal. É assim: existem 3 princípios básicos no universo. Deus, causa primária de todas as coisas, o espírito, o ser inteligente do universo, e a matéria-prima sobre a qual Deus cria incessantemente, que se chama fluido cósmico universal. Então, à exceção de Deus e dos espíritos, tudo é derivado do fluido cósmico universal. O fluido vital é derivado do fluido cósmico universal. Mas o que é o fluido vital? O fluido vital é uma matéria que é utilizado nos processos reencarnatórios. Esse fluido vital, como derivado do fluido cósmico universal, no processo reencarnatório, naquele momento em que o espírito, né, se liga instantaneamente ao óvulo e começa a fecundar o óvulo, nesse momento, ele vai receber aquilo que nós chamamos de uma bateria de fluido vital. E essa bateria de fluido vital, ela tem o tempo de duração do tempo de nossa duração de encarnado. Se eu vou viver 70 anos, eu vou receber uma bateria de fluido vital que vai naturalmente me fazer vivenciar essa vida de 70 anos ligada no corpo físico. Ou seja, é através do fluido vital que eu, com o meu perispírito,
vou organizando um novo corpo físico. Ou seja, através desse fluido vital é que nós animalizamos a matéria, damos vida artificial à matéria, porque o corpo físico tem uma vida artificial. Quando a alma desveste do corpo físico, ele se torna um corpo inerte. Agora, esse fluido vital, como ele tem um tempo de duração, segundo nossa condição de necessidade de vida de 40, 50, 60, 70, existe um problema aí que nós podemos desgastá-lo prematuramente. No livro Cartas e Crônicas, o nosso companheiro Humberto de Campos tem lá uma pequena crônica que se chama Belamino Bicas. Belamino Bicas, ele pede que Humberto de Campos narra para nós encarnados a experiência dele. Porque quando ele chegou ao mundo dos espíritos, ele chegou na condição de suicida indireto. O que é isso? Ele narrou lá que ele teve 16.526 experiências quando encarnado, que fez ele gastar prematuramente esse fluido vital. E chegou ao mundo dos espíritos 20 anos antecipadamente. Então ele vai narrando. Eu tive 240 e poucas irritabilidade porque o café não estava como eu gostava. Eu tive 300 e pouca irritabilidade porque meu terno não estava passado como eu gostaria que estivesse. Eu tive 100 e tanta irritabilidade porque o trocador do bonde não tinha troco. Ele vai narrando várias pequenas situações no cotidiano, situações que às vezes a gente nem se liga, mas que ele narrou taxativamente nesse livro Cartas e Crônicas, que é a psicografia de Chico Xavier, exatamente essas 16 mil e tantas experiências do dia a dia que fez ele gastar prematuramente 20 anos de fluido vital da sua vida. Então, enquanto nós tivermos equilíbrio e harmonia em administrar esse fluido vital, nós estamos dentro do prazo correto do nosso processo encarnatório. Quando a gente age com desequilíbrio e desarmonia, nós estamos encurtando a nossa vida de encarnado. Existe algum momento em que possa existir uma doação de fluido vital para aumentar um pouco a nossa vida de encarnado? Pode existir isso aí. Aliás, André Luiz narra isso aí no livro Obreiros da Vida Eterna, quando a senhora tinha que desencarnar, mas por um fator próprio de necessidade, deram nela lá um passe magnético, deram uma injeção de fluido vital no seu campo perispírito para refletir no corpo físico, ela viveu 1 ano e pouco a mais. Aliás, recentemente o próprio Divaldo narrou, né, que deram a ele aí um upgrade de fluido vital, que deu para ele aí alguns anos a mais à frente no seu processo encarnatório. Isso. Também quero mandar um abraço aqui para Sandra Lima dos Santos. A Sandra Lima Santos, ela está aguardando para receber o plantão do hospital, né? No hospital, que é o plantão Evangelho no Lar, que daqui a pouco, às 18h45. Aí no hospital, uma boa recuperação para você, viu, Sandra? E você logo esteja aí recuperada e que prazer tê-la nossa companhia. Também vamos lá para as perguntas, que é a nossa querida Solange quem tem passado para a gente, né? E lá, e a técnica também, a minha querida Fernanda. Vamos poder trabalhar com todo mundo aí, daqui cada um em um canto desse estado de São Paulo, né? A tecnologia é incrível. Boa tarde, amigos, gratidão por tanto aprendizado, diz Zezé Freitas de Toledo, Minas Gerais. Agora temos também o Horácio de Santa Catarina. Marcos, faço parte do Clube da Boa Nova com muita satisfação pelo trabalho iluminado que esta emissora traz. Preciso de mais esclarecimentos à luz da nossa doutrina. O fato da pandemia estar mais direcionado a idosos será uma necessidade que parte deste grupo desencarne pelo fato de estarmos em transição, regeneração? Não, não podemos relacionar dessa forma, né? Fisicamente, pessoas mais idosas geralmente desencarnam, né, antes das pessoas mais novas. É natural o processo. A gente vai ver. É claro, há situações onde o filho desencarna, né, antes dos pais, onde os netos desencarnam antes dos avós. Mas geralmente, né, no nosso mundo, as pessoas mais idosas desencarnam, e aqueles que são jovens também vão se tornando idosos, tem sua prole, tem sua cria, né, tem seus filhos, tem seus netos, depois desencarnam. É o fluxo natural.
Então a pandemia não está alterando nada disso. As pessoas que estão desencarnando, né, através da pandemia, estão desencarnando pelo coronavírus, são pessoas que já estão na situação de desencarnável, ou seja, o tempo dela de existência física aqui no planeta Terra, como encarnada, já chegou ao fim. Então ela já é, né, a pandemia, o coronavírus, acaba sendo o agente que vai provocar o desencarne dessa pessoa. Se não fosse o coronavírus, o que ia acontecer? Ela vai viver para sempre? Não. Ia estar tomando banho, escorregar, ia bater a cabeça na pia, ia bater a cabeça na torneira, ia tomar um tombo, ia ser atropelada, algum evento a atrairia para o desencarne. Então não podemos relacionar que a pandemia pega mais os idosos, isso aqui. É um processo natural que as pessoas de maior idade geralmente têm uma resistência física menor, têm uma imunidade mais baixa, quando comparado a pessoas novas. Mas estamos vendo também que há um percentual menor, as pessoas de menor idade também estão desencarnando, inclusive crianças a gente está vendo desencarnar. Então é natural que as pessoas mais idosas desencarnem antes das pessoas mais jovens. Não é 100% da regra, nós já comentamos aqui, mas é simplesmente um processo natural. Então a pandemia está sendo utilizada como mais um processo. Chegou na fase que eu já devo desencarnar, então a partir daí eu posso estar atraindo, né, o coronavírus para mim, e através dele eu vou desencarnar. Grande abraço aí para a Soraya Freire também, acompanhando a gente. E tem uma pergunta que é para o César. Olá, César, boa tarde, me chamo Érica, do Sacomã. Gostaria de saber sobre os prepostos dos outros países. Exemplo, no Brasil é o Ismael. Como saber dos demais? E se você pode indicar algum livro, tá? Oi? E se você puder indicar algum livro também. Muito bem. Olha, o livro que eu posso indicar para você poder saber com maior detalhe sobre isso, chama-se Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ali narra claramente sobre a história do Brasil, como é que Jesus delegou para Ismael ele ser o protetor espiritual do Brasil. É lógico que dentro de Jesus ser o governador da terra, ele tem sua equipe de prepostos, né, os chamados engenheiros siderais, os chamados co-criadores junto com Jesus. E é natural que cada país tenha também o seu protetor e todos os seus prepostos, suas equipes. Nesse momento, eu digo para você que nós sabemos que Ismael é protetor espiritual do Brasil, exatamente porque essa informação está nesse livro chamado Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Ali você vai ter bastante informações a esse respeito, né? E sobre o trabalho de Ismael, que, digamos, Ismael está tendo um trabalho intenso nesse momento aqui no nosso Brasil, não só pela questão da pandemia, como todos os protetores, todos os países estão tendo, mas também por causa desses desencontros de diálogos que está existindo aqui entre os poderes no nosso Brasil. Ele deve estar tendo muito trabalho, por isso ele precisa, e seus propósitos precisam muito das nossas preces, da nossa prece de socorro, de assistência, né? Para que ele, com todos os seus propósitos, consiga, e sabemos que está administrando bem esse momento, essa situação. Muita gente duvida de que o Brasil será o coração do mundo e o pátria do Evangelho. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, quando foi questionado a respeito, ele disse claramente: pelos homens e apesar dos homens, o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, minha amiga Érica, leia esse livro, Brasil, Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho, que ali você vai ter muitas informações elucidativas a esse respeito. Obrigado, César. Aproveitando a graça da Vida Maria, quer saber o endereço do Paz e Amor, para quando puder novamente, né, frequentá-lo. O endereço do Paz e Amor é Rua Isidro Tinoco, número 53, Tatuapé. Ele fica pertinho do metrô Tatuapé, 2 quadras do metrô Tatuapé. Tem a Rua Tuiuti, né? E essa nossa rua, ela fica paralela à Rua Tuiuti. Rua Isidro Tinoco, número 53. O telefone é 2295-9349. 2295-9349. Ela pode entrar no nosso site, www.pazeamoremjesus.com.org. Sobe a Tuiuti, segunda à esquerda, primeira à direita, hein?
É isso aí, cidadão. Você está de direitinho o caminho. Frequentei muito, né? Exato. Dinaura, Alexandre, fiquei feliz em te ver. Eu também estou feliz de estar aqui de novo, Dinaura. Um grande beijo para você. Também temos mais perguntas aqui. Quem vem falar agora é o Marcelo, de Juiz de Fora. Marcos, as obras de Ramatiz podem ser consideradas espíritas se observarmos a nossa base, que é a codificação? Ramatiz é espiritualista, não é espírita. Né? Tem muitos pontos que ele, aderente a Kardec, sim, mas tem outros pontos que não. Então, não é espírita, é espiritualista. Acredita na existência e sobrevivência dos espíritos, acredita em Deus, acredita que nós somos imortais, mas tem um lado mais de tradição, um lado mais místico também. Então, não é espírita, é espiritualista. Mas ele traz boas falas, né? Nós que somos espíritas, temos sempre que aplicar o filtro, né, que Kardec nos recomenda. Aquilo que tem base no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho, ok. Aquilo que não tem base, não é espírita. Então, sempre que lermos alguma outra obra, né, de espiritualista, por sermos espíritas, ficamos atentos. O que foge do espiritismo é espiritualismo. Então, nessa situação, eu, como espírita, vou continuar atento ao que a doutrina espírita me diz, para não começar a confundir as ideias e cada hora trabalhar numa religião diferente, num culto diferente, de acordo com a minha necessidade. Eu sou espírita, estou espírita, então, se foge do espiritismo, eu já não presto atenção. Certo. Um abraço, Dorca Pinheiro. Quem mais está por ali? Sandra, já falei, Sula Martins. Sandra Lima Santos, que está lá, né, aguardando aí o programa Plantão Evangelho no Lar, já, né? Eu quero lembrar você, querido ouvinte, que a equipe FAO continua trabalhando, como sempre, apesar dessa diferença de estarmos apresentando, e agradecemos a contribuição de todos que são sócios do Clube Nós da Boa Nova, e aqueles que ainda não são. Estamos aqui, a família Boa Nova FEAL, aberta para recebê-lo. Então, acesse boanova.com.br, você conhecer o clube. Também você pode acessar feal.colabore.org, e é para você também poder fazer a sua contribuição. E se associar, você terá vários benefícios. Existem parcerias da Boa Nova com peças teatrais para quando retornar, é claro, dos comunicadores também aqui da nossa programação. Então, estejam sempre conosco, auxiliando para que nós possamos seguir em frente. Eu quero agradecer, já encerrando em cima do tempo aqui, porque temos cumprir a nossa jornada, tem aí a Harmonização para a Saúde. Obrigado, Marcos, rapidamente aí pela sua participação. Obrigado, Alexandre, obrigado, caro ouvinte, e vamos lembrar de Paulo de Tarso. Tudo me é permitido, mas sair do isolamento não me convém. Fique em casa, ouvindo a Rádio Boa Nova, lendo o Evangelho, pensando em Jesus, trabalhando pelo amor. Muita paz. Obrigado, o César também. Obrigado, Alexandre, pela companhia. Obrigado, caros ouvintes, internautas, telespectadores, equipe técnica. Muita paz no coração de todos e até a próxima segunda-feira com o nosso pronto atendimento. E como foi dito, fique em casa para poder vencermos esse momento com a graça de Deus. Obrigado, equipe FEAL. Continue você, ouvinte e telespectador, aqui na nossa programação.